Deus quer que eu seja perfeito? E aí, pessoas da internet, aqui é o Breno. A gente está em mais um Geração 360. Vou deixar todo mundo se apresentar. Breno, Rafael, Priscila, Marcílio, Lindenberg. a gente está mais aqui no Geração 360 e o tema dessa semana é perfeição. É possível? Cara, a sociedade ela já espera de nós algum tipo de perfeição, né? Você vê que a mídia cobra de você aquele corpo padrão, aquele abdômen trincado, né? Tipo igual o meu. Ou então, também não, talvez a perfeição também não só no âmbito físico, mas o sucesso na carreira. os pais querem isso dos filhos, né? O filho nasce, não, meu filho vai tocar isso, vai fazer isso. Bota no inglês, na natação, no coisa e tal, para ser um adulto bem sucedido. Eu acho que todos nós, no fundo, a gente também quer isso e a gente também espera isso dos outros. A excelência. É excelência. Mas aí eu queria perguntar para vocês, eu preciso ser perfeito para eu me aproximar de Jesus? quando a gente observa, quando Jesus esteve aqui nesse mundo, né, como homem, a gente verifica que todas aquelas pessoas que se aproximaram dele eram pessoas imperfeitas. Pessoas imperfeitas fisicamente também e pessoas imperfeitas no que diz, cheias de pecados, né? E ele procurava, né? Sim. As pessoas procuravam ele e ele também procurava. Ele lidava com essas pessoas e ia atrás delas. A questão é que eu acredito assim, se eu sou perfeito, eu preciso mais de quê? Então eu não preciso de Jesus, né? Eu acho que quanto mais eu reconheço a minha imperfeição, mais eu busco alguém que seja perfeito. E no caso do meio cristão, Cristo, né? E até porque se eu esperar que eu seja perfeito para eu chegar até Cristo, primeiramente, eu nunca vou até Ele. E nem vai precisar também, né, dele. Exatamente, nem vou precisar dele. E até olha pelo lado que a Priscila falou, né? Que antigamente as pessoas sempre tinham essa dificuldade. As pessoas eram cegas, elas tinham algum defeito físico, algum defeito moral. E Cristo, o Pai, permitiu que essas pessoas fossem até Cristo. Então elas só conseguiam atingir, melhorar de uma situação que elas se encontravam exatamente quando elas chegavam até Cristo. Não porque elas eram perfeitas, porque elas esperavam que elas se curassem para depois chegar até Cristo. Elas curavam quando elas chegavam até Cristo. Eu queria, pensando no que a Priscila falou e que você comentou agora também, analisar quem é o pessoal do rolê de Jesus, assim. Então, tem publicano, gente que roubava do próprio povo, tem prostituta, você tem pescador que falava palavrão a rodo, você tinha toda essa galera, assim, e Jesus não estava Bem amparado. Uma equipe perfeita. Assim, até pensando na questão de sucesso profissional, ele diz que Jesus mesmo fala, eu não tenho nem onde encostar minha cabeça, velho. E dizem que da equipe de Jesus mais direta, né, os 12, o profissionalmente mais perfeito era o Judas. Ele era o cara mais... aquele que todo mundo iria contratar. Porque era correto, era o tesoureiro. Na verdade, se a gente for pensar na equipe de Jesus e se a gente tivesse contratar essas pessoas, de repente nem a gente mesmo contrataria para fazer parte da nossa equipe, né? E aí eu vou perguntar para vocês agora, a gente consegue ser perfeito? Isso é outra questão. A gente consegue. A gente se esforça, né? Mas biblicamente isso não é possível. Porque a Bíblia tem algumas palavras, algumas expressões com respeito a pecado. A gente pensa em pecado só num sentido. E muitas vezes a gente pensa só naquela famosa frase, pecado é transgressão da lei, que está lá em 1 João. Só que não é a única definição de pecado. A Bíblia tem outras palavras para pecado. Só no Salmo 32... por exemplo, verso 1 e 2, fala assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Essa palavra iniquidade, a palavra pecado, a outra iniquidade e a outra dolo, são 4 palavras diferentes no hebraico, e todas elas têm significados diferentes para pecado. Uma é errar o alvo, é tentar acertar e acabar errando. Uma é rebeldia, a rebelião aberta, não quero, pronto e acabou. Então existem várias definições, vários sentidos para pecado. Se você pensar em pecado só como deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, como atos, uma listinha, checklist, você consegue ser perfeito. É só você falar, não faço isso, não faço isso, ou senão vai dormir. Se você fica quietinho dormindo, você não está pecando. Só que se você estiver dormindo, você está deixando de ajudar alguém, uma das palavras significa isso. Uma das palavras para pecado é isso. É pecado você ter a oportunidade de ajudar alguém e não está ajudando.
Então, Sim. é muito mais profundo. Porque quando a Bíblia fala para a gente ser santo, para a gente ser perfeito, o ideal que a Bíblia prega para a gente, ela está considerando que a graça de Jesus vai suprir, vai colocar por cima aquilo que a gente não alcançar. Então a gente caminha, a gente tenta, a gente se esforça, dá o nosso máximo, e Deus, quando olhar para a gente, vai olhar a graça de Cristo que está sobre nós. A gente aceita Jesus e aí Ele vê a gente perfeito porque Jesus está na nossa frente. Agora tem a nossa participação, tem a nossa parte a fazer, né? É verdade. E pensando nessa questão aí, por exemplo, de perfeição, de maturidade, a gente pode pensar num bebê. Um recém-nascido, ele é perfeito, mesmo sem dente, mesmo sem falar, mesmo não conseguindo andar, mas quando ele completa, por exemplo, 5 anos, se ele continua da mesma forma, ele deixa de ser perfeito, né? Que é a mesma coisa que acontece conosco quando nós andamos com Cristo, né? A gente começa a andar com Ele, quanto mais a gente anda com Ele, mais a gente percebe que a gente é imperfeito, porém, mais a gente se parece com Ele. Então, a gente se torna parecidos com Ele na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar. E essa é a perfeição que Cristo espera de nós, é um amadurecimento espiritual. Exatamente, maturidade espiritual, Exatamente. essa é a palavra. Tá, já que vocês me disseram que a gente não consegue ser perfeito, então o que Deus espera da gente? Se a gente não consegue ser perfeito, e se a gente tem essa ânsia pela perfeição, o que Deus espera da gente? Primeiro, Ele espera que a gente seja separado. A palavra santo na Bíblia traz essa ideia de separação. Então, é assim, você aceita um desafio de não andar com uma multidão. Você vai fazer a vontade que Ele tem para você. Segundo, quando ele fala de perfeição, e tem, por exemplo, a passagem de Mateus 5,48. Sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. A ideia parece assim, não, meu Pai Celeste é impecável, então eu também tenho que ser. Só que o contexto, os versos anteriores, estão falando que Deus manda sol sobre justo e injusto, Ele manda chuva sobre justo e injusto. Se você ama quem vos ama, não tem benefício nenhum. Você tem que amar aqueles que também não te amam. E aí ele fala, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Ou seja, a ideia de perfeição aqui está falando assim, é amar as outras pessoas como Deus ama. Perdoar como perdoa. Perdoar como né? Ele perdoa. Buscar isso aí, ter esse amor prático, né? A misericórdia, né? Sim, Exatamente. aí entra até inclusive os frutos do Espírito, né? Porque se você se aproxima de Deus, você vai alcançando uma certa maturidade emocional, como o Marcelo falou. Você vai crescendo. Você vai, não assim, sendo pequeno, você vai alcançando níveis de conhecimento, então você acaba tendo obrigações, né? Certas responsabilidades que você tem que fazer. No relacionamento, né? Então, se me aproxima de Deus, os frutos do Espírito, né? Paz, amor, bondade, fidelidade, mansidão, eu vou começar a distribuir isso para outras pessoas. Então, eu vou começar a me aproximar mais de Cristo, eu vou começar a colocar mais isso em prática. Então, eu acho assim, perfeição, que Deus espera de mim que eu seja perfeito? Não. Mas Ele espera que eu dê o meu melhor dentro daquilo que eu aprendi dEle que eu tenho que fazer. É isso aí, gente. A única coisa perfeita na nossa vida é Jesus, se a gente aceitar, né? Então, fica aí isso para você pensar. Esse foi o debate de hoje. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, compartilhe, curta. Se quiser saber mais sobre o assunto, tem inclusive um livro muito bacana, Opa. né? Isso. Eu Costumava Ser Perfeito, George Knight, editado pela Unaspress, né? Você pode adquirir, não sei onde, No mas... site da Unaspress. no site da Procura na Unaspress. internet, se vira. E é um livro bem bacana. E esse foi o debate dessa semana, gente. Continua acompanhando a gente e se vê numa próxima. Valeu. Valeu.